Olá, meu amado, minha amada, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Estamos aí novamente. Vamos dar continuidade então aos nossos estudos, vamos dar continuidade ao tema da Trindade. Eu tenho absoluta certeza que para você está sendo muito interessante, muito dinâmico, porque cada vez que eu medito exatamente nisso que nós estamos conversando, eu vejo realmente o quanto que não me mostraram um outro lado de uma visão tão clara que estão nas Escrituras, né? Nós vamos ver então, a partir de agora, amado, em nome de quem os discípulos batizaram? O livro dos Atos, amado, dos Apóstolos, lá, né? O livro de Atos, relata vários batismos, mas nenhum deles foi realizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os exemplos que temos da era apostólica, amado, demonstram claramente que os batismos foram realizados em nome do Salvador apenas. Vejamos alguns exemplos, começando com o apelo de Pedro aos judeus na festa do Pentecostes. Atos capítulo 2, verso 38 diz assim: Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom, o Espírito Santo. Estaria Pedro, amado, por acaso desobedecendo a ordem dada claramente do Mestre que o batismo deveria ser realizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Por que Pedro recomendou um batismo em nome do Salvador apenas? Vejamos, amado, como foram batizados os crentes lá, vamos dizer assim, né? Porque é uma linguagem que muitos conhecem, lá em Samaria. Atos capítulo 8, verso 16. Porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Pois é. O livro dos Atos também relata que gentios foram batizados em nome do Salvador e não em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amado. Atos capítulo 10, verso 48 diz assim: E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. O livro dos Atos relata até mesmo um caso de rebatismo em Éfeso. Atos capítulo 19, verso 5 diz assim: Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Por que os discípulos batizaram em nome do Salvador e não em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Por que os batismos hoje são em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, baseando-se em apenas um verso, ignorando todos os demais que ensinam que o batismo foi em nome do Salvador? Em Romanos capítulo 6, verso 3, amado, Paulo afirma o seguinte: Fomos batizados em nome de Cristo Jesus. Ele nunca afirmou que fomos batizados no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Nunca, amado. Exortando sobre a necessidade de unidade no Salvador, Paulo pergunta aos coríntios, 1 Coríntios capítulo 1, verso 13. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Embora este verso não diga tão claramente quanto os anteriores que o batismo é em nome do Salvador, há uma evidência clara da intenção do apóstolo. O mestre não está dividido. O Salvador foi colocado no madeiro em favor dos homens e estes foram batizados em nome dele, sugere o verso. Escrevendo aos Gálatas, amado, Paulo reafirma o que foi dito até agora, até o momento. Vamos lá, Gálatas capítulo 3, verso 27 diz assim: Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Não apenas os batismos foram realizados em nome do Salvador, mas todas as palavras e obras dos que vivem na doutrina do Messias devem ser em nome do Salvador, não em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tudo em nome do Salvador. Colossenses capítulo 3, verso 17 diz assim, amado: E tudo quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças ao Pai. Paulo recomenda que tudo deve ser feito em nome do Salvador. O que está incluído nessa expressão? Nessa expressão tudo? Todas as coisas estão incluídas aqui, amado. É hora de você pegar sua Bíblia e conferir os versos que eu vou citar agora.
As orações devem ser feitas em nome do Salvador, não em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos lá aos versos. João capítulo 14, verso 13 e 14, capítulo 15, verso 16, capítulo 16, verso 24, 26 e 27. Tiago capítulo 5, verso 14. Advertências, amados, ademoestações e repreensões foram feitas em nome do Messias, nunca em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Confira. 1 Coríntios capítulo 1, verso 10, capítulo 5, verso 4. 2 Tessalonicenses capítulo 3, verso 6. Nenhum milagre, amado, foi feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas em nome do Salvador. Abra sua Bíblia e leia lá os versos que eu vou falar agora para você também. Mateus capítulo 7, verso 22, Marcos capítulo 9, verso 38 e 40, capítulo 16, 15 a 18, Lucas capítulo 10, 17, Atos capítulo 3, verso 6, capítulo 4, de 7 a 12, capítulo 4, verso 30 e capítulo 16, verso 18. Amado, obras de caridade também foram realizadas em nome do nosso Salvador. Veja lá, Mateus capítulo 18, verso 5, Marcos capítulo 9, verso 37 e 41, Lucas capítulo 9, verso 48. Até mesmo, amado, reuniões e pregações, vamos dizer assim, né? Esse termo que você conhece bastante, devem ser realizadas em nome do Salvador, não em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja mais esses exemplos. Mateus capítulo 18, verso 20, Lucas 24, 46 e 47, Atos capítulo 4, verso 18, capítulo 9, 27 e 29, Efésios capítulo 5, verso 20 e Tiago capítulo 5, verso 10. O mais impressionante, amado, é que até mesmo o Espírito é enviado em nome do Salvador, conforme está lá em João capítulo 14, verso 26. Enfim, como diz Paulo, tudo deve ser feito em nome do Messias, pois nossa salvação é também em nome do nosso Salvador. Veja, Atos capítulo 4, verso 12, João capítulo 20, verso 31 e 1 Coríntios capítulo 6, verso 11. Amado, veja esse quadro aí, né? A balança das evidências. Alguns já devem ter ouvido eu falar sobre isso. Colocando na balança das evidências, amado, conforme está nesse quadro, apenas um verso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, contra 36 versos em nome do nosso Salvador. E aí? Qual lado da balança você vai dar mais credibilidade? Olhe, medite nas passagens que eu acabei de citar para você depois dar uma olhada na sua Bíblia, e medite qual deve ter mais credibilidade. A hermenêutica das Escrituras, amado, que é o estudo da interpretação dos textos, estabelece alguns princípios básicos de interpretação. Um desses princípios diz que não podemos estabelecer uma conclusão definitiva com relação a uma doutrina ou prática baseando-se apenas em um verso das Escrituras. Infelizmente, amado, os que batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo absolutamente não seguem este princípio de hermenêutica, pois apegam-se em apenas um texto e desprezam as inúmeras evidências de que tudo deve ser realizado em nome do nosso Salvador. A autenticidade de Mateus capítulo 28, verso 19. Amados, diante de tantas inconsistências e incompatibilidades com o restante dos escritos sagrados, Mateus 28, 19 tem sua autenticidade questionada. A história demonstra, amado, que na era apostólica batizava-se apenas em nome do Salvador, sendo que batismos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo só foram realizados muitos anos após a morte dos apóstolos. Vejamos o que diz a história, a respeito da origem da doutrina da Trindade e do batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Enciclopédia Britânica diz assim: a fórmula batismal foi mudada do nome de Jesus Cristo para as palavras Pai, Filho e Espírito Santo pela Igreja Católica no segundo século. 11ª edição, volume 3, páginas 365 e 366. Sempre nas fontes antigas é mencionado que o batismo era em nome de Jesus. Volume 3, página 82.
Enciclopédia das Religiões, Maurice. Inicialmente, amado, as pessoas eram batizadas em nome de Jesus Cristo, ou no nome do Senhor Jesus. Posteriormente, com o desenvolvimento da doutrina da Trindade, eles foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nova Enciclopédia Internacional. O termo Trindade se originou com Tertuliano, padre da Igreja Católica. Enciclopédia das Religiões. O batismo cristão era administrado usando o nome de Jesus. O uso da fórmula trinitariana de nenhuma forma foi sugerida pela história da igreja primitiva. O batismo foi sempre em nome do Senhor Jesus até o tempo do mártir Justino, quando a fórmula da Trindade foi usada. Enciclopédia Católica. A fórmula batismal foi mudada do nome de Jesus Cristo para as palavras Pai, Filho e Espírito Santo pela Igreja Católica no segundo século. A Bíblia de Jerusalém inclui o seguinte comentário de rodapé a respeito de Mateus 28:19. É possível que, em sua forma precisa, essa fórmula reflita a influência do uso litúrgico posteriormente fixado na comunidade primitiva. Sabe-se que os livros dos Atos falam em batizar no nome de Jesus. Mais tarde deve ter se estabelecido a associação do batizado às três pessoas da Trindade. Amado, isso é história. Não tem como a gente fugir disso. Ok? O original de Mateus 28:19 e a crítica textual. Crítica textual é o método utilizado por estudiosos para se conhecer o texto original ou pelo menos chegar próximo do original. Metodologias foram desenvolvidas nesse sentido, pois sabe-se que as versões que chegam até nós, amado, após várias cópias e traduções, raramente vêm com precisão absoluta. Hoje existem espalhados por museus e bibliotecas no mundo inteiro milhares de manuscritos que vão desde fragmentos de papiro até bíblias completas produzidas após a invenção da imprensa. É fato comprovado que há muitas diferenças entre esses manuscritos e, como não temos acesso ao original, surgem as questões. Qual desses manuscritos é o mais confiável? Qual deles está mais próximo da versão original? Muitos, amados, mas muitos acreditam que o Criador preservou cada palavra, cada ponto e cada vírgula das Escrituras. Mas os milhares de manuscritos e as fontes históricas disponíveis hoje mostram que houve mudanças nas Escrituras e que há necessidade de buscas, comparações e estudos para se chegar à versão mais próxima do original. Temos, amado, absoluta confiança de que o Criador inspirou a versão original e preservou a essência da mensagem das Escrituras. Mas a diversidade de manuscritos que demonstra que foi nos trazido até agora, houve erros de copistas e possíveis adições apócrifas. Isto é claro. Nós temos que falar devagar isso, amado, para as pessoas não acharem que nós estamos tirando o crédito das Escrituras. É por esta razão, amado, que existe a crítica textual. A disciplina que, com base em diversas informações, busca restaurar o texto original que sofreu um processo de cópias e traduções. O ideal seríamos ter à nossa disposição os documentos originais, os verdadeiros do Novo Testamento, escritos pelos próprios apóstolos, ou pelo menos cópias do primeiro ou segundo séculos. Mas, infelizmente, amado, devido à grande perseguição que houve nos primeiros séculos da era que vivemos, muitos documentos sagrados foram destruídos nesse período, infelizmente, amado. Portanto, hoje não temos à nossa disposição os originais do Novo Testamento, nem manuscritos dos 3 primeiros séculos, não temos. Em 303 da nossa era, amado, Diocleciano, o imperador romano, ordenou que as propriedades dos cristãos, vamos dizer assim esse nome, fossem confiscadas e que seus escritos sagrados fossem destruídos. Só alguns anos depois, outro imperador, Constantino, converteu-se, amado? Nós sabemos a história, ao cristianismo, cessou as perseguições e promoveu a difusão dos escritos sagrados. Nós sabemos todo o motivo, o objetivo desse vídeo não é isso, não é o Constantino, não quero entrar no mérito, tá bom, amado? Por esta razão, hoje temos inúmeros manuscritos da Bíblia, Manuscritos da Bíblia. Bíblia que foram
escritas, né? Livros que foram escritos desses manuscritos, mas apenas posteriores ao terceiro e quarto século. As informações que chegaram até a nossa mão, amado, não são nem de perto a segunda ou terceira cópia dos originais lá, que foram escritos lá pelos editores dos apóstolos, tal, mais os próprios apóstolos, né? O problema da crítica textual, amado, não é diferentes fontes de informação, mas o excesso. São muitos escritos, amados, né? Que precisa ser colocado um do lado do outro para se chegar a um critério razoável da verdade. Diante, amado, de tantos manuscritos e diferentes fontes de informação, como a crítica textual decide qual é o texto que mais se aproxima do original? Como? A primeira fonte de estudos para a crítica textual, amado, são os manuscritos antigos. As fontes históricas idôneas também servem como importante subsídio para os estudiosos e críticos textuais. Outra importante fonte utilizada pela crítica textual, amados, são citações bíblicas feitas pelos escritores e historiadores religiosos dos primeiros séculos. Nesse período, a produção literária sacra foi muito grande e a citação da Bíblia era muito comum. Quando o escritor sacro dos primeiros séculos citava alguma parte da Bíblia, de que versão ele copiava o texto? Qual? Certamente as fontes utilizadas eram manuscritos dos livros da Bíblia, de data anterior à obra que ele estava se referindo. Ou seja, é natural admitirmos que os escritores sacros dos primeiros séculos baseavam-se em cópias manuscritas do Novo Testamento mais antigas e, portanto, amado, mais confiáveis e menos sujeitas a erros do que as que dispomos hoje, do que esses livros chamados Bíblia chegou na nossa mão, que nós já vimos aí nos vídeos passados tantos problemas. Por esta razão, tais citações de versos bíblicos nestas obras sacras são de grande valor para a crítica textual. Há quem afirme que a quantidade de citações bíblicas nas obras desses escritores sacros é tão grande que seria possível mesmo sem os manuscritos bíblicos reconstruir praticamente toda a escritura baseando-se apenas desses autores. Exagero um pouquinho à parte, né? Se é ou não exagero, vale a pena levar em conta tais citações, se estas podem ou não nos auxiliar numa conclusão sobre qual seria o texto mais próximo do original, lá do livro de Mateus, da ordem de Mateus 28:19. Veremos mais para frente um pouco da história da doutrina da Trindade, mas falaremos um pouco sobre o Concílio de Nicéia, realizado no quarto século, e sobre o estabelecimento da doutrina da Trindade pela Igreja Católica. Os manuscritos, amados, mais antigos do Novo Testamento de que dispomos hoje, e nos quais nossas Bíblias são baseadas, são posteriores ao Concílio de Nicéia, e contém a fórmula batismal em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas as citações bíblicas de historiadores baseados em manuscritos anteriores nos mostram algo muito interessante. Eusébio de Cesareia, 270 a 340, conhecido como o pai da história da igreja, foi provavelmente o maior historiador da igreja dos primeiros séculos. Considerado um dos preservadores da literatura sacra em sua época, sua obra é vasta. Embora não tenha se destacado pela criatividade e originalidade, Eusébio goza de boa reputação no tocante à sua precisão. É por isso que Eusébio é reconhecido e lembrado pelo seu importantíssimo trabalho de preservação dos registros da era primitiva, né? Paul, deixa eu ver se eu me lembro o nome dele, é Paul John, em a História do Cristianismo, amado, diz o seguinte, ele declara na página 43 a respeito de Eusébio de Cesareia, ele fala assim: a maior parte do nosso conhecimento sobre a história inicial do cristianismo vem dos escritos do bispo Eusébio de Cesareia no quarto século. Eusébio, amado, foi de muitas formas um historiador cuidadoso, e ele teve acesso a muitas fontes que desapareceram. Não é aqui o meu objetivo discorrer com detalhes acerca da obra e influência de Eusébio de Cesareia, mas investigar, amado, se os registros deixados por Eusébio podem nos auxiliar na busca pelo texto original de Mateus 28:19. Tá? Nós estamos construindo aqui, amado, um alicerce, tá bom? Eusébio nasceu no final do terceiro século, num período de transição da igreja.
chamada Igreja Cristã, amado. Como Paul Johnson bem destacou, Eusébio teve acesso a fontes que desapareceram. De fato, os mais antigos manuscritos da Bíblia que temos acesso hoje são posteriores aos que Eusébio tinha acesso. As versões usadas por Eusébio eram, portanto, mais próximas do original e por esta razão, amado, a probabilidade de haver erros e adulterações em tais versões era muito pequena. Baseado nas versões da Bíblia disponíveis no início do quarto século, amado, como Eusébio citou Mateus 28:19, estamos chegando lá. Estamos começando lá para começar, montamos a estrutura, montamos de quem nós vamos tirar algumas informações e agora nós temos que fazer a pergunta se Eusébio de Cesareia tinha um pouco de credibilidade por ele estar mais próximo lá dos antigos, como ele escreveu Mateus 28:19? Eusébio, amado, citou Mateus 28:19 diversas vezes em comentários sobre Salmos, Isaías e em obras como Demonstratio Evangelica e Teofania. Também citou, amado, esse verso, Mateus 28:19, em História da Igreja. Na maioria das vezes, suas citações de Mateus 28:19 eram muito semelhantes a esta. Vamos a ela. Ide e fazei discípulos de todas as nações em meu nome, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Amado, é importante ressaltar que toda doutrina deve ser obtida da pura inspiração do Criador, não há dúvida disso. Ou seja, da Bíblia que nós temos na mão, é de lá que nós temos que tirar as informações, né? Não de escritores, de homens, por mais fidedignos que sejam. Não é isso que eu estou tentando passar para vocês. Esses historiadores, amados, viveram em tempos de grande escuridão espiritual, quando o paganismo sutilmente penetrava lá nos porões da igreja. Tá bom, amado? Por esta razão, o meu objetivo ao mencionar as citações de Eusébio é apenas, amado, usar o testemunho dos escritores dos primeiros séculos como evidência histórica de que a versão original muito provavelmente tenha sido adulterada. Eu tenho plena convicção de que se os manuscritos que Eusébio tinha diante de seus olhos dissessem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele jamais teria citado como citou em nome, apenas em nome do Salvador. Como já mencionei, amados, os vários relatos de batismos efetuados pelos apóstolos não estão compatíveis com a versão de Mateus 28:19 atual, mas estão compatíveis com a citação de Mateus 28:19 feita por Eusébio, qual seja em nome de Jesus apenas. Segundo a Enciclopédia de Religião e Ética, volume 2, página 380, amado, Eusébio citou 21 vezes a comissão de Mateus 28, ou omitindo tudo entre nações e ensinando-os, ou na forma mais frequente, fazeis discípulos de todas as nações em meu nome. É interessante notar que no final da sua vida, infelizmente, após o concílio de Nicéia, Eusébio incluiu em obras como Contra Marcelo de Ancira e sobre a teologia da igreja, citações de Mateus 28:19, amado, incluindo o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Infelizmente. Isto pode ser, amado, um reflexo da poderosíssima influência exercida pelo concílio de Nicéia em favor da Trindade que afetou a produção da literatura sacra no quarto século. É também um reflexo no momento de transição pelo qual passou a igreja, lá a igreja mãe, no início do quarto século. O fato dos discípulos obedecerem à ordem de Mateus 28:19, batizando em nome do Salvador apenas, é um ponto positivo para as versões usadas e transcritas por Eusébio. É nesta hora que vemos a crítica história influenciando a crítica textual em favor de Eusébio, amado, em contra as versões atuais que apresentam um batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fica claro, não apenas pelas evidências provenientes da crítica textual, bem como da análise do contexto de Mateus 28:19 e por outras passagens das Escrituras, que a autenticidade, amado, da versão atual é bastante discutível e, portanto, tal versão não deve ser utilizada para provar qualquer doutrina, muito menos a doutrina da Trindade. Ademais, é sempre conveniente relembrar que nenhuma doutrina escriturística pode ser estabelecida com base em apenas um verso. Lembra lá da balancinha das evidências?
Essa regra, amado, é um consenso entre os teólogos e estudiosos da Bíblia. Por isto, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é quebrar, amado, este princípio. E, mais do que isso, desprezar as abundantes evidências das Escrituras de que o batismo deve ser, ou deveria, ou foi feito somente em nome do Salvador. Tá bom, amado? Muito bem, está bom até aqui, foi legal. Nós vamos ver no próximo vídeo outras versões, né, de Mateus 28:19. Gostei, estou contente que você chegou até aqui. Não esqueça de compartilhar, de entrar lá e se inscrever, pedir para as pessoas se inscreverem lá no meu canal, né, e dar um joinha. Isso é muito importante, viu, amado? Porque quanto mais você compartilhar o canal, os vídeos, esta informação vai atingir o maior número de pessoas possíveis. Tá bom? Lembrando que esses meus questionamentos não são contra pessoas, e nem denominações, nem líderes, nem nada, ninguém. Só fazendo que até estes líderes reflitam um pouco nas doutrinas que eles acreditam como definitivamente verdadeiras, absolutamente baseadas nas Escrituras. Tá bom, meu amado? Muito obrigado e até lá.